Seja bem-vindo a mais um vídeo. Esse vídeo vai ser o primeiro vídeo da unidade 3, que vai falar da mecânica, especialmente da cinemática, pois nós já sabemos que a mecânica subdivide-se em três áreas: cinemática, dinâmica e estática. Dentro da mecânica também encontramos biomecânica, que também vai subdividir em três áreas. Nós encontramos biocinemática, biodinâmica e bioestática. Então, no final dessa unidade, vamos falar cada área da biomecânica e vamos falar qual é a importância na medicina. Esses são os objetivos da unidade, que é estudar o movimento dos corpos, explicar as causas do movimento ou de repouso dos corpos, conhecer as leis de Newton e suas aplicações, compreender as condições de equilíbrio dos corpos, resolver exercícios relativos a mecânicas e conhecer as condições de equilíbrio do corpo humano. Então, como dissemos que vamos falar da cinemática, nós vamos começar logo com o conceito e o objetivo do estudo da cinemática. A cinemática estuda os movimentos sem se preocupar com as causas que a originam. Então, na cinemática, nós não vamos estudar a causa que originou esse movimento. O objetivo da cinemática é de descrever o movimento do corpo. Por exemplo, quando é que o corpo iniciou o movimento, que velocidade tinha o corpo quando iniciou a contagem do tempo, qual é o sentido de deslocação do corpo, como varia a velocidade do corpo durante a observação e qual é a trajetória do corpo, mas não estuda a causa do movimento. Então, para o estudo do movimento de um corpo, é preciso ter em conta alguns conceitos fundamentais. Mas antes, peço para que se inscreva, ative o sino de notificação, deixa seu like e comenta acerca desse vídeo ou de qualquer vídeo que você gostaria de assistir nesse canal. Então, o primeiro conceito que você tem que saber é o referencial do movimento, ponto fixo a partir do qual se faz o estudo do movimento de um corpo. É um ponto em que registram as várias posições que ao longo do tempo o corpo vai ocupando, certo? Nós temos que ter um ponto fixo, esse vai ser referencial, e nós temos que ter o nosso ponto material. O ponto material, vamos falar o que é isso, mas já adianto dizer que é aquilo que nós queremos estudar o seu movimento. Então, esse referencial e o ponto material têm uma relação. A relação é da distância que tem entre aqui até aqui. Significa que se aqui é 10 metros, quando o ponto material varia a sua distância, logo vai ser uma posição, certo? Vai ser uma nova posição em relação à referencial do movimento. Então, esse referencial é só para estudar a variação da distância entre ele e o ponto material. E quando varia a distância, significa uma nova posição em que o ponto material se encontra. É por isso que é neste referencial que se registra as variações das posições. Outro conceito importante é a posição do corpo, lugar onde este se encontra em relação a um referencial escolhido. É aquilo que estávamos a dizer. Se nós temos um ponto de referência aqui, e aqui nós temos o nosso ponto material, se a distância daqui até aqui for de 10 metros, quando varia a sua distância, então significa que o ponto material vai ocupar uma nova posição. Então, faz-se o estudo da posição do ponto material através do ponto de referência. Então, é essa particularidade que existe entre ponto de referência e posição do corpo. Quando se fala de ponto material, é uma idealização física cuja a finalidade é representar qualquer corpo independentemente das suas dimensões. Tem uma particularidade sobre o ponto material. Não é ponto material quando a dimensão é preocupante no estudo do movimento. Ou seja, se por exemplo tivermos um carro que quer fazer manobra em um sítio, se o local é muito largo, em que o motorista sabe que vai fazer manobra sem nenhuma preocupação, então o carro pode ser considerado como ponto material. Mas se o local for muito confinado, em que o motorista vai se preocupar com o espaço ou com a dimensão da sua viatura, então já não é um ponto material. Ou por outro, só é ponto material quando a sua dimensão não é preocupação ou não é preocupante. Por exemplo, avião quando estiver numa pista pode não ser ponto material. O piloto vai se preocupar em fazer as manobras. Mas quando o avião estiver a voar,
já é um ponto material, porque a sua dimensão aí já não importa. Então tem essa particularidade. Outro conceito é repouso. Diz-se que um corpo está em repouso quando a sua posição não varia no decorrer do tempo, em relação ao outro corpo considerado como referencial ou ponto fixo. Nós temos aqui um ponto qualquer, que nós chamamos de ponto fixo. Pode ser qualquer objeto, desde que não tenha movimento. E, outro lado, nós temos ponto material. Ponto material é um corpo que nós estudamos o seu movimento. Então, se a distância entre o ponto fixo que nós escolhemos até o ponto material não varia, então significa que esse corpo está em repouso. Se temos aqui, até aqui é 10 metros, e nós começamos a contar o nosso tempo e a distância for a mesma, aí podemos dizer que este corpo está em repouso. Mas se a distância varia, significa que o corpo está em movimento. Mas já há uma particularidade. Há casos em que o ponto material é que varia a sua posição no decorrer do tempo, e há casos em que a referência que nós escolhemos varia a sua posição no decorrer do tempo. Por exemplo, o carro passa perto de si. Então, se você usar ponto de referência o carro, significa que você está em movimento ao carro. Mas se você usar outro ponto de referência que esteja em repouso, então significa que você está em repouso em relação a outro ponto de referência. Por isso que o movimento ou repouso é relativo, dependendo do ponto de referência escolhido. Se o ponto de referência estiver em movimento em relação a si, também você está em movimento. Se o ponto de referência estiver em repouso e você também estiver em repouso, então significa que você está em repouso. Depende do ponto de referência. O movimento vai ser ao contrário de repouso ou para o outro. Quando a posição varia no decorrer do tempo em relação ao outro corpo tomado como referencial, logo você está em movimento. Basta a distância mudar. Outro conceito é trajetória de um corpo em movimento. Então, a trajetória, nós podemos dizer que é uma linha imaginária definida pelas sucessivas posições que o corpo ocupa no decorrer do tempo relativamente a um referencial. E a trajetória pode ser retilínea ou curvilínea. Existe outro tipo de trajetória, mas a trajetória mais comum é retilínea ou curvilínea. Então, é o seguinte, se nós temos um corpo que está aqui, ele vai percorrer uma certa distância para chegar até esse ponto. Então, se o corpo sai daqui, desenha uma linha reta diretamente para aqui, significa que essa é uma trajetória retilínea. A trajetória vai ser a união de todos os pontos em que o corpo percorreu. Mas se o corpo sai daqui e descreve uma trajetória ou percorre usando esse caminho, então a trajetória é curvilínea. É só unir todos os pontos em que o corpo usou para chegar até o ponto de referência que nós estamos a querer. Ou por outro, trajetória, podemos dizer, é o caminho em que um corpo usou para chegar a um destino. Então, esse caminho pode ser reto ou curvo. Então, se o caminho for reto, então é trajetória retilínea. Se for curvo, então é trajetória curvilínea. E outro conceito importante na cinemática é espaço percorrido, que é uma grandeza que caracteriza a posição de um ponto material sobre uma trajetória, contado a partir do ponto de origem. É a dimensão total da trajetória. Por exemplo, se nós temos aqui o ponto material e nós aqui temos a nossa referência. Então, se o ponto material sai daqui até aqui, usando uma trajetória retilínea, nós vamos ver a dimensão, quantos mede em metro ou centímetro esse todo o caminho. Se for 10 metros, então o espaço percorrido é de 10 metros. Mas se o ponto material percorrer um espaço dessa natureza, ou descrever uma trajetória dessa natureza, se essa linha daqui até aqui for, por exemplo, 30 metros, então o espaço percorrido é de 30 metros. Podemos dizer assim, espaço percorrido é a soma de todos os pontos que o móvel ou ponto material percorreu. Podemos dizer que a soma que está a se referir é a soma da distância, certo? Ou por outro, podemos dizer que o espaço percorrido é o comprimento total do caminho que o ponto material usou. Então, é isso que estamos a dizer, por exemplo, se o caminho for esse, só vamos ver quanto mede esse caminho. Se o caminho for esse, quanto mede esse caminho? Então, esse é o espaço percorrido. Outra coisa importante é o movimento retilíneo, quando a trajetória descrita pelo corpo é uma linha reta. O caminho descrito é reto.
movimento curvilíneo, quando a trajetória ou caminho descrito pelo corpo é uma linha curva. E aqui temos origem dos tempos. Origem dos tempos é instante a partir do qual começa a contar o tempo. Desde que nós começamos a contar o tempo, é a origem dos tempos. Enquanto a origem das posições, qualquer ponto que vamos começar a medir a nossa posição ou a distância, também é origem das posições. Espaço percorrido, que é um comprimento total da trajetória descrita no movimento, já falamos, sempre deve ser um número positivo. O espaço percorrido sempre é positivo. E é uma grandeza escalar. Por quê? Porque só através do número e sua unidade já é satisfatório. Enquanto no deslocamento é uma coisa um pouco diferente. Por exemplo, se nós tivermos aqui o nosso ponto material e aqui nós tivermos referência. Então, se o ponto material usa um caminho, por exemplo, dessa natureza, que seja de 30 metros, e outro dessa natureza, que seja de 10 metros, outro, por exemplo, dessa natureza, que seja de 13 metros, o importante é saber o ponto inicial e o ponto final. Daí, traça-se uma linha reta e o comprimento dessa linha reta é que é o deslocamento. Então, a distância entre o ponto inicial e o ponto final, traçando uma linha reta, esse vai ser o seu deslocamento. Independentemente do caminho em que o ponto material percorreu, pode percorrer esse caminho, pode percorrer, depende, mas só vamos traçar uma linha reta entre o ponto inicial e o ponto final do ponto material. Por isso que aqui nós temos a variação da posição de um corpo, independentemente da sua trajetória. É uma grandeza vetorial, pois não basta apenas indicar o valor, temos também indicar a sua direção e o seu sentido. É o comprimento da linha reta que une a posição inicial e a posição final. Então, a posição inicial é essa, a posição final é essa. Então, o comprimento da linha reta vai ser o deslocamento. Ou por outro, deslocamento é representado por delta x, que tem que ser igual a espaço final menos espaço inicial. Então, isso subtrair as posições. E assim termina o nosso vídeo. Se tiver um conceito que não foi bem entendido, pode deixar aí nos comentários, pois também peço para que você possa inscrever-se no canal, pois para fazer esse vídeo é muito trabalhoso. É tudo e até o próximo vídeo.